Olá! Quem lida com dados sabe de uma coisa: o jeito que a gente mostra esses dados pode tanto revelar a verdade quanto escondê-la. E hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa ferramenta super importante da bioestatística, que nos ajuda a enxergar a forma real dos dados: o histograma. Bom, todo mundo conhece um gráfico de barras, né? Eles são ótimos para comparar coisas diferentes, categorias que não se misturam, tipo vendas por trimestre, os diferentes tipos de produtos. Pensa que cada barrinha é como uma ilha, sabe? Ela tá ali, sozinha, representando uma categoria bem específica. Mas e quando os dados não são assim, nessas caixinhas separadas? Pensa aí em variáveis como altura, peso ou, sei lá, o nível de colesterol de um grupo de pacientes. Esses dados são contínuos. Eles fluem de um valor para o outro. Tentar usar um gráfico de barras normal para isso é como tentar pegar um rio com uma peneira. A gente perde o mais importante, a essência da coisa. Então, é exatamente para resolver esse tipo de problema que entra em cena o histograma. Ele é a ferramenta certa, a ferramenta especializada, feita sob medida para mostrar a estrutura que existe por trás desses dados contínuos. Olha só que interessante a diferença visual que é a chave de tudo. Num gráfico de barras, aquele espaço entre as colunas parece que está gritando: Ei, nós somos categorias diferentes, não nos misture. Já no histograma, as barras são coladinhas umas nas outras. E essa ausência de espaço diz justamente o contrário, que os dados são contínuos, que eles fluem de um intervalo direto para o outro. Pode parecer um detalhe pequeno, mas o significado estatístico disso é gigante. A definição formal é basicamente isso que a gente está vendo, um gráfico com as colunas todas juntas, sem nenhum espacinho entre elas. Essa é a regra de ouro, não tem erro. Se as barras se tocam, pode apostar que você está olhando para a distribuição de dados contínuos. É um histograma. Ok, agora que a gente já sabe o que é um histograma, vamos entender por que ele funciona tão bem. O que essa estrutura de colunas juntinhas realmente nos mostra? A palavra-chave aqui é uma só: frequência. Imagina que o histograma é um grande organizador. Ele pega aquela montanha de dados brutos e arruma tudo em caixinhas, ou intervalos. O nome técnico para isso é classes. E o mais importante, a altura de cada barra não é o valor do dado, mas sim a frequência, ou seja, quantos dados caíram dentro daquela caixinha específica. E quando a gente olha para todas as barras juntas, a mágica acontece. A forma da distribuição dos dados começa a surgir. Beleza. Agora vem uma pergunta importante para a gente fechar bem esse conceito. Se cada barrinha representa a frequência de um pedacinho dos dados, de um intervalo, o que será que o gráfico todo, a área total de todas as barras juntas, representa? A resposta é tudo. A área total do histograma é simplesmente a soma de todas as frequências. Isso quer dizer que ela representa o tamanho total da amostra, o número total de observações que foram feitas. Em resumo, ali está representado 100% dos dados. O gráfico é tipo uma fotografia fiel e completa de tudo que foi coletado. Legal, entender a distribuição de um conjunto de dados já é super útil. Mas o verdadeiro poder da bioestatística muitas vezes está na comparação. Como é que a gente pode usar os histogramas para comparar, por exemplo, a eficácia de dois tratamentos médicos diferentes? E a solução para isso é bem inteligente. Pensa bem, para comparar duas distribuições de um jeito justo, não dá para usar os números brutos. Imagina que um grupo de estudo tem 1.000 pessoas e o outro tem só 50. A comparação ia ser totalmente desleal, né? Por isso, a gente precisa normalizar os dados. E como se faz isso? Usando percentuais. O processo é bem metódico e é super importante seguir os passos. Primeiro de tudo, os intervalos, aquelas caixinhas, têm que ser idênticos para todos os grupos. Isso garante que a gente está comparando maçãs com maçãs. Depois, a gente pega a contagem de cada caixinha e transforma em frequência relativa, ou seja, em porcentagem. E aí sim, com os histogramas todos na mesma escala de porcentagem, a gente pode colocar um do lado do outro e comparar de verdade a forma, os picos, a dispersão, tudo de um jeito que faz sentido. Bom, para a gente fechar, vamos reforçar a ideia principal, aquilo que realmente diferencia essas duas ferramentas gráficas. E essa é uma distinção que, olha, é fundamental para qualquer análise de dados. Se for para guardar uma única coisa de tudo isso, que seja o seguinte: gráficos de barras comparam coisas diferentes. Já os histogramas, eles revelam a distribuição, a história por trás de uma variável contínua. Um deles mostra qual é maior, o outro mostra como as coisas se espalham.
É a diferença entre tirar uma foto de vários itens separados e desenhar o mapa completo de um terreno. E fica aí a reflexão, né? Agora, com essa ferramenta em mãos, que formas e histórias que estavam escondidas estão só esperando para serem descobertas nos dados do nosso dia a dia? Pensa nos tempos de espera de um hospital, nos resultados de exames de um laboratório. Agora a gente tem a lente certa para enxergar a verdadeira forma dessas histórias.